Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC. Bem-vindos. Hoje vamos começar a matéria, né? Na aula passada eu fiz aí uma apresentação. Quem não assistiu a minha aula de introdução, por favor, assistam a aula de introdução, tá? Para que possa entender como que o curso será ministrado. E vamos falar agora, então, de fontes e princípios do direito eleitoral. Então, vamos começar com fontes, né? Conceito. Professor, o que vem a ser fontes do direito eleitoral? O que isso significa, professor, fonte? Na boa, às vezes uma pergunta simples como essa faz o cara entrar em parafuso. Numa prova oral, né? A minha prova oral, por exemplo, eu fiz a minha prova oral do concurso para juiz. Eu falo para vocês, as perguntas mais difíceis foram as perguntas mais simples. Se você estiver no YouTube, digitar prova de delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e você vê um candidato lá, perguntar para o candidato, o que é tentativa? É um conceito simples. Ele sabia tudo, mas não sabia o conceito de tentativa. Sabia, mas tinha esquecido. Então, quando perguntar o que é a fonte gente, significa o quê? Origem. A fonte significa, então, da onde surge. É onde surgiu, tem um porquê. Espera aí, o direito eleitoral surgiu. Tá, surgiu da onde? Então, a fonte tenta explicar a origem da matéria científica. Então, quando se fala em fonte do direito eleitoral, fontes do direito eleitoral, nós estamos falando quais são, né, da onde que surgiu a base, a sustentação jurídica do direito eleitoral. Então, é da onde é a sua origem, né? E aqui interessante que nós temos várias espécies de fontes do direito eleitoral. São inúmeras, a doutrina assim elenca inúmeras fontes. O que eu vou falar para vocês? Aquelas que caem mais em provas de concurso público. Então, não se assustem se você estiver com um livro e falar, nossa, professor, você fez uma classificação de espécies de fontes, mas, na verdade, não bastar, o senhor falou pouco. Não, eu estou falando aquilo que está caindo nas provas, tá? E a primeira fonte que eu quero trazer para vocês é a Constituição Federal. Pô, na Constituição Federal, que nem eu falei na aula de introdução, é quase que... Digo para vocês que numa prova objetiva gira em torno aí de 70%, 60% a 70% só de base da Constituição Federal. A matéria da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, por que na Constituição ela é fonte? E fonte direta, diga-se de passagem. Ela é classificada como fonte direta. Põe isso no seu caderno, que a Constituição Federal ela é uma fonte direta. Ela traz a matéria eleitoral de forma precisa. Porque traz os princípios do direito eleitoral, que nós vamos estudar ainda hoje, traz as matérias sobre direitos políticos, que nós vamos estudar na próxima aula, traz sobre matéria de partidos políticos, as regras, como que surgem os partidos políticos, né? De organização do judiciário eleitoral. Pô, você chega lá na Constituição Federal, você vê da competência da Justiça Eleitoral, você vê da competência do Tribunal Superior Eleitoral, você vê o que pode e o que não pode ser julgado. E do Ministério Público Eleitoral. Sim, também existe um Ministério Público específico para a matéria de direito eleitoral. Então, percebam que a Constituição é o tronco de tudo, né? Então, não tem como a gente não fugir da Constituição. Ah, professor, mas eu assisti tudo isso nas aulas do Rodrigo Belmonte, porque ele, lá ele tem lá o exemplo do Cabeção, né? Pô, o cara é fantástico, o professor Rodrigo manja muito bem de constitucional. Mas eu vou trazer um enfoque eleitoral para vocês. Pode parecer repetitivo, mas eu vou trazer um enfoque do direito eleitoral daquilo que é cobrado nas provas específicas de direito eleitoral, tá? E não como matéria de direito constitucional. E temos a legislação, né? Que é outra, as leis é a segunda fonte, né? A segunda fonte direta, é também uma fonte direta do direito eleitoral. Como fonte direta, nós temos o Código Eleitoral. Apesar de usarmos parte do Código Eleitoral, ele ainda é muito utilizado.
mas não no seu todo, somente em partes. É uma fonte direta. Então, as leis são fontes diretas do direito eleitoral, tais como a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, principalmente. Vamos lá, ó. Essas duas últimas leis que, de certa forma, alteraram a lei das eleições, são chamadas de mini-reforma eleitoral. Nós vamos estudar tudo isso. Trata-se de fontes diretas do direito eleitoral. Temos a lei complementar. Gente, lei complementar. Qual a lei complementar mais importante que nós vamos estudar? Que é a lei das inelegibilidades, né? Inelegibilidades. Às vezes eu falo rápido e falo errado, né? Mas, olha só, lei das inelegibilidades, que traz lá, né, a questão da ficha limpa, né, que foi alterada pela ficha limpa. Aquelas situações em que diz, olha, meu amigo, você não pode se candidatar porque você está com ficha suja ou você está inelegível para o cargo. Então, diante disso, a gente vai estudar os direitos políticos negativos, né? São chamados de direitos políticos negativos. Isso são fontes diretas da matéria de direito eleitoral. Você vai falar, o que mais, professor? Resoluções. Sim, as resoluções são, na verdade, o que são as resoluções, afinal? Quem tem o poder de editar resoluções é o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem competência privativa para editar resoluções. Qual é a finalidade de uma resolução? Existe a legislação eleitoral, certo? Mas, às vezes, a legislação eleitoral ela não é tão clara como deveria ser. Às vezes, o legislador não foi tão claro. Diante disso, o Tribunal Superior Eleitoral edita as resoluções para explicar a lei. Para, de certa forma, dizer como que a lei deve ser interpretada ou como a lei deve ser aplicada. Em nenhum momento as resoluções poderão inovar no ordenamento jurídico. Isto é, em nenhum momento as resoluções deverão sobrepor a lei. Não, eles têm que ficar o quê? As resoluções existem porque a lei permite que possa ter essa resolução. Tá, professor, mas na prática as resoluções acabam tendo força de lei. Às vezes tem resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que, na verdade, criam situações que não estão previstas em lei. Perfeito. Infelizmente, às vezes, o tribunal, ele extrapola do seu poder de resolução, mas, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da sua prova, você vai dizer que não, que as resoluções servem para esclarecer a lei, para dar aplicabilidade na lei. Eles não poderão inovar no ordenamento. Inclusive, lá no artigo 23 do Código Eleitoral diz, né, compete ainda privativamente ao Tribunal Superior. Aqui eu quero chamar a atenção. Por quê? Às vezes cai na prova. Para editar resoluções, podem os tribunais regionais eleitorais? Vocês vão botar que não. Segundo o Código Eleitoral, é competência privativa do Tribunal Superior Eleitoral. Põe essa observação no caderno para você já ganhar uma questão fácil na sua prova. E está aqui, ó, inciso 9. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código. Então vejam só, quando fala instruções, nós estamos falando das resoluções. E é o quê? É para dar execução àquelas regras do código ou de outras legislações, tá ok? Então, vamos botar essas duas observações, que é de competência privativa do Tribunal Superior Eleitoral. E aí vem aquela pergunta, professor, isso cai em prova. Opa, cai em prova. Professor, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, elas são fontes diretas ou indiretas? Porque fontes diretas são aquelas fontes que já nascem diretamente da lei, da Constituição Federal. E as resoluções, elas são fontes diretas ou indiretas? Porque as indiretas tratam da matéria de direito eleitoral, mas ela não tem aplicabilidade imediata. Ela precisa de alguém.
Vocês já sabem a resposta. Eu vou aprofundar isso. Mas vocês sabem da resposta. Por quê? Só existem resoluções se existir a lei. Porque a lei que ela foi feita de maneira incompleta, aí surgirá as resoluções. Então as resoluções elas não vão existir sempre sozinho, não. Vai precisar de uma lei. Então as resoluções são fontes indiretas do direito eleitoral, tá? Apesar de haver uma divergência doutrinária, hoje prevalece que as fontes, aliás, que as resoluções são fontes indiretas do direito eleitoral. Põe isso no seu caderno, tá? Professor, vamos aprofundar um pouco a resolução? Perfeito. Quero você ciente que é para arrebentar na sua prova. Limite para edição de resolução está caindo em prova. Eu não sei porquê, mas o legislador ele quer inovar. Ele falou, agora eu vou botar para quebrar. E qual é aqui a questão? É a seguinte. As resoluções, elas explicam a lei. As resoluções, elas explicam a fiel execução da lei. Às vezes a lei vem meio omissa em alguns pontos. Então a resolução nos dá essa possibilidade de entender a lei de uma aplicabilidade maior. Perfeito. Aí a pergunta é a seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral vai poder editar as resoluções a qualquer momento? Tipo, no meio da eleição ele vai lá e faz a resolução no meio de uma eleição? As resoluções têm aplicação imediata ou, peraí, não, você pode editar resolução, mas até um certo limite de tempo? Claro, com certeza, há um certo limite de tempo. Então, de acordo com o artigo 105 da Lei das Eleições, o Tribunal Superior Eleitoral terá que editar essas resoluções até o dia 5 de março do ano das eleições. Mas, professor, peraí, então existe a legislação eleitoral, perfeito. E, às vezes, existem alguns buracos na legislação eleitoral. Perfeito. Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem até o dia 5 de março do ano das eleições para editar resoluções. Isso. Sabe por quê? Para ninguém ser pego desprevenido. Para ninguém alegar depois que foi prejudicado, porque inovou-se no ordenamento. É o princípio da segurança jurídica das relações. Isto é, você tem um prazo limite para editar a resolução para que os partidos políticos, candidatos e até nós, eleitores, possamos conhecer a tempo quais são as resoluções que irão disciplinar o processo eleitoral daquele ano. Então, por isso, esse limite, tanto que está aqui, artigo 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo o caráter regulamentar, sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas, poderá expedir instruções necessárias. Enfim, que traz, então, o limite disso. Caiu aonde, professor? Segunda fase da prova de juiz do Estado do Amapá, de 2014, caiu essa questão, aonde dizia que o Tribunal Superior Eleitoral tinha editado uma resolução e essa resolução tinha sido editada um mês antes das eleições. Se essa resolução poderia ou não poderia ser aplicada. Então, o candidato ele tinha que saber do conhecimento desse artigo 105, né? Professor, súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. As súmulas, então, o que são, na verdade, súmulas? São fontes, também consideradas aí fontes indiretas, tá? Alguns entendem como fontes diretas, outros indiretas, mas prevalece a indireta. Porque as súmulas, na verdade, são o quê? São decisões. É um conjunto de decisões sobre a matéria de direito eleitoral. Nós temos 21 súmulas, só que 5 foram canceladas. E elas não são vinculantes. Porque vocês aprenderam com o professor Rodrigo Belmonte que existem as súmulas e existem as súmulas vinculantes. Quem tem o poder de editar as súmulas vinculantes?
o Supremo Tribunal Federal. E para este caso, eu quero que vocês guardem no seu coração. Faz um coração no seu caderno, para você não errar na sua prova, porque essa súmula tem sido cobrada e ela vai ser cobrada na sua prova de 2015. Eu tenho certeza absoluta. Nem que se você falar, não caiu na minha prova, eu raspo a minha cabeça. Eu fico careca se não cair na sua prova em 2015. Essa súmula vinculante. Pois, por que vai cair, professor? Porque é a única súmula vinculante sobre a matéria de direito eleitoral. Então, você não pode errar essa matéria. Lá diz, súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Eu vou aprofundar isso nas próximas aulas, mas já antecipando, o que significa isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou governador, vou para a reeleição, ganho para governador novamente. Tenho uma esposa, e eu quero perpetuar o meu poder. Quero perpetuar o poder da família. E quero lançar a minha esposa... Não, desculpa. Não, volta. Estou disputando a reeleição. Quero disputar a reeleição. E minha esposa quer disputar o cargo de deputado e eu sou governador. Percebam que eu quero perpetuar o poder, quero ter minha família inteira. Só que, lá na Constituição Federal, no parágrafo 7º do artigo 14, traz a chamada inelegibilidade reflexa. O que é isso? Quando você ocupa o cargo do Poder Executivo, o que é o cargo do Poder Executivo? Ou você é prefeito, ou você é governador, ou você é presidente da República. A circunscrição aonde você tem este poder lhe impede que seus parentes possam se candidatar a determinados cargos. Por exemplo, se eu sou prefeito, está impedido de algum parente meu ser candidato como vereador. Isso não impediria dele ser candidato a deputado, porque a circunscrição eleitoral de prefeito, ela é municipal, ela não é estadual. Agora, se eu sou governador, eu impeço os parentes de serem candidatos a vereadores e também deputados. Por quê? Porque, de certa forma, o governador tem mas tem a competência, tem a circunscrição em todo o estado. Presidente, então, os seus parentes ficam proibidos no Brasil inteiro. Na época, o filho do Lula, queria ser candidato a prefeito de Santo André, e o Lula era presidente da República. Eu nunca esqueço, dando essa aula, falei que não poderia, inexigibilidade reflexa. Aí um aluno levantou a mão, o senhor não sabe de nada, professor, o senhor é anti-PT. Eu falei, por que, meu querido? Ele falou, não, porque aqui no site está falando que pode. Ele me mostrou o site. Agora o nome do site, Zé Capivara. Zé Capivara é foda, né? Não tem como, né, gente? Claro que não podia. Só se mudasse a Constituição. Então, diante disso, o que acontecia? Eu quero jogar a minha esposa, eu quero que minha esposa seja candidata a deputado e eu governador. O que eu fazia? Vamos simular. Vamos criar um divórcio aqui, mas a gente se ama ainda, mas vamos dizer que a gente está separado, houve um divórcio, aí você pode se candidatar. É uma forma da gente manter o poder. Algumas vezes até acontecia o divórcio de verdade, outras era simulado. Independente de ser simulado ou verdadeiro, independente se, houve ou não separação de verdade, veio a súmula 18 moralizando tudo, falando, dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Significa o quê? Minha esposa ainda continua sendo inelegível. Simples, né? Simples é a súmula que vai cair na sua prova.
Professor, nós temos consultas, né, em matéria de direito eleitoral, temos as chamadas consultas. O que são as consultas? Na verdade, é o seguinte, às vezes, a nossa legislação, às vezes não, ela é assim, direto. A nossa legislação eleitoral é meio confusa, né? Olha que existem resoluções que falam, olha, você tem que aplicar a legislação dessa forma. Mas, enfim, diante disso, você pode fazer uma consulta perante o Tribunal Superior Eleitoral para tirar dúvida. Para tirar dúvidas sobre a aplicação. É você chegar lá e fazer uma consulta mesmo. Olha, nós queremos saber como que vocês vão interpretar esta lei. E onde que está esse ponto de vista legal? Artigo 23, inciso 12. Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partidos. Então, a gente tem que entender o seguinte, que não é qualquer pessoa que pode fazer uma consulta perante o Tribunal Superior Eleitoral. Tem que preencher requisitos. Primeiro, o da legitimidade. Quem pode fazer a consulta? Quem tem esse poder de fazer a consulta perante o Tribunal Superior Eleitoral? Bem, elas poderão ser elaboradas por autoridade com jurisdição federal. Então, nós estamos falando de juiz federal, nós estamos falando de desembargadores do âmbito federal, ou órgão nacional de partido político. Eu não estou falando de órgão municipal ou de órgão estadual, não. Estou falando de órgão nacional de partido político. Somente eles, né, terão a legitimidade para poder requerer tirar essa dúvida, né, fazer essa consulta. E sobre qual é o conteúdo desta consulta? Primeiro, ela tem que ser de ordem geral. Como assim de ordem geral? Você não vai chegar lá, você, representante do Partido Nacional, e falar assim, olha, ministro, eu estou com um probleminha lá no partido e queria tirar essa dúvida. Não, ele não vai tirar essa dúvida. O tribunal não vai tirar essa dúvida, porque ela não pode ter caráter concreto. Isso significa que você vai dizer o seguinte, olha, a minha dúvida, ela é uma dúvida não só minha, mas é uma dúvida geral. Essa dúvida, na verdade, ela é de todo mundo que se encontra na mesma situação que eu. Tribunal, por favor, me tira essa dúvida. Então, ela tem que ser uma dúvida de ordem geral. Ela não é só sua. Apesar de você pedir, fazer a consulta, mas é uma dúvida que são de várias pessoas. Esse é o ponto aí principal. Queria fazer uma observação muito importante, essa matéria de direito constitucional, mas é bom relembrar, em nenhum momento medida provisória é fonte de direito eleitoral, tá? Ah, medida provisória é fonte do direito eleitoral, vocês vão botar aqui, não são fontes do direito eleitoral, ok? E quero deixar claro também o seguinte, aquilo que eu comecei a aula falando daquilo, mas eu quero só deixar bem fortalecido na sua cabeça. Existe uma classificação de fontes, entre fontes diretas e as indiretas. Lembre-se, fontes diretas aonde o direito eleitoral nasce sem nenhum tipo de intermediário, ela nasce. Legislação eleitoral, leis eleitorais específicas, Constituição Federal, ela nasce, o direito eleitoral está nascendo ali. E nós temos as fontes indiretas, que são aplicadas no direito eleitoral, mas há um intermediário, há alguém intermediando isso. Só para vocês terem uma ideia, essas fontes indiretas, temos o Código Penal. Nossa, professor, o Código Penal é uma fonte indireta, sim. Na hora de aplicar uma pena, na hora de achar a responsabilidade penal de alguém, você tem que usar o Código Penal também. O Código de Processo Penal, você vai utilizar dentro do processo penal eleitoral, você vai utilizar o Código de Processo Penal, sim. O Código Civil, por vários conceitos do direito eleitoral, você vai buscar lá no Código Civil. Por quê? Porque não tem no Código Eleitoral, por isso busca no Código Civil. E o Código de Processo Civil, mesma coisa. E deixando bem claro, né, que isso cai muito em prova, que as resoluções do Tribunal Superior, apesar de ser uma das fontes assim, mais usadas do direito eleitoral, são consideradas fontes indiretas
do direito eleitoral, tá? Guardem isso no seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma questão de 2011, de técnico do Judiciário, lá de Santa Catarina, que é do concurso Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que fez essa pergunta, olha, são fontes do direito eleitoral, exceto. Então, quais dessas fontes que não configura como fontes diretas do direito eleitoral? Então, ele queria saber do candidato se ele sabia a diferença entre fonte direta e fonte indireta. E aí nós temos o Código Eleitoral, temos as resoluções do Tribunal, Lei das Inelegibilidades, Constituição Federal. Constituição Federal. Então, percebam que o Código Eleitoral é fonte direta, porque é uma lei que trata sobre matéria eleitoral, uma lei específica. Lei das Inelegibilidades também é uma lei específica que trata de matéria eleitoral, tanto que lá está a ficha limpa. A Constituição Federal nem se fala, né? É uma das principais fontes diretas. E nós vimos, né, e eu cansei de falar para vocês, que a resolução, né, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, elas não são fontes diretas. Na verdade, as resoluções são fontes indiretas. Poxa, professor, bacana! É isso mesmo. Cai muito em prova fontes, olha. Não é cobrado com uma certa frequência, apesar de nos editais trazerem, 90% dos editais trazem, né, o conteúdo de fontes, mas é importante você ter esse conhecimento que foi aí rapidinho. E vamos para a nossa segunda parte da aula, né, que é a aula que vem agora, princípios do direito eleitoral. Isso aqui cai bastante, isso aqui chove nas provas de concurso público. Tá, professor, e aí? Primeiro princípio democrático, artigo 1º da Constituição Federal. O que vem a ser esse princípio democrático aqui? Bem, quando a gente fala em princípio democrático, nós estamos falando em democracia. Estamos falando, então, que o Brasil adotou, então, o sistema democrático. O que é democracia? É o poder do povo para o povo. Então, o primeiro princípio é que nós estamos o quê? É o princípio democrático. Nós estamos no Estado democrático. Tanto que no artigo 1º diz isso, olha, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então está dizendo que aqui nós adotamos o sistema da democracia, que é o governo do povo para o povo. Uma coisinha bem simples, para você não errar na sua prova. Às vezes eles dão esse artigo 1º aqui na íntegra. E eles põem assim, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Não. Territórios não entra, tá? A República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel. Pela união indissolúvel. A República Federativa é formada pelos estados, municípios e Distrito Federal. Estou falando da União? Não estou falando da União. Eu estou falando da República Federativa. Aquilo que compõe a República. Então, é estados, municípios e Distrito Federal. Pela união dos estados, municípios e Distrito Federal. Acho que vocês já sabiam dessa pegadinha, né? Mas é bom estar aqui. E no parágrafo único diz, né? Todo poder emana do povo. Novamente, trazendo o quê? Reforçando a ideia da democracia. Por isso, quem é o titular do poder? É o povo. Se cair na prova, quem é o titular do poder? O poder da democracia é o povo. É a coisa mais simples do mundo. Aí vai falar assim, tá, mas qual é o tipo de democracia que é adotada pela nossa Constituição? Nós adotamos a democracia semi-indireta. Professor, uma democracia semi-indireta? Como assim uma democracia semi-indireta? Lá no artigo 1º, no parágrafo único, apresenta que o povo, ele pode manifestar o seu poder diretamente, por isso, direta, democracia direta, ou indiretamente, por isso, semi-indireta. Ou isto é,
em algumas situações, o povo vai exercer a democracia de forma direta, em outras situações, o povo vai exercer o poder de forma indireta. Como assim, professor? Vamos ler. Todo poder emana do povo. Então, o titular da democracia é o povo, do poder democrático. Exerce por meio, que o exerce por meio de representantes eleitos. Esse aqui é a democracia indireta. Eu vou eleger quem são os meus representantes, e os meus representantes vão lá fazer leis, vão trabalhar em prol da democracia, porque eles vão estar me representando. Só que a Constituição fala, por meio de representantes ou diretamente. Então, peraí, não é só por representantes, mas eu, povo, eu posso diretamente também exercer a democracia, obviamente, observando tudo que estiver previsto na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal nos diz quando que a democracia ela vai ser indireta e quando que a democracia vai ser direta. É isso que nós vamos aprender no decorrer das nossas aulas, tá? Como que o povo exerce essa democracia diretamente, né? Como que ele exerce? Quais são os instrumentos, né, de exercício? Bem, o mais conhecido de todos é através do lá no artigo 14 diz que a soberania será exercida pelo sufrágio, que é o direito, né? Através desse direito de votar. O voto é um instrumento de democracia direta. O sufrágio é um instrumento. O plebiscito é um instrumento também de democracia direta. O referendo e a iniciativa popular. Espera aí, professor. O plebiscito, referendo e iniciativa popular são instrumentos de democracia direta? São instrumentos de democracia direta. Ali o povo está participando diretamente da vida pública. Nós vamos estudar isso na próxima aula, o que são cada um desses instrumentos. Mas deixando bem claro para vocês, é o povo que vai estar exercendo e vai estar decidindo. E a democracia indireta é o quê? É através dos seus representantes, né? Tiririca é um representante muito importante da democracia indireta, né? Nós temos vários exemplos. Popó, eu achei muito legal o Popó, não tem nada contra o Popó, nem o Tiririca, tá? Nós temos o Romário, né? Que é um exemplo do Romário. O Romário deu super certo, né? Aparentemente. Então, são caras que eu tenho aí uma grande admiração. Pô, professor, o senhor tem admiração pelo Tiririca? Cara, eu vou te falar uma coisa. Aquela palhaçada que eles fizeram lá no Congresso de votar a lei do orçamento, né, que fizeram, enfim, não vou entrar aqui numa questão política, o Tiririca votou contra. O Tiririca votou contra. O partido Tiririca falou, não, você vai votar a favor da reforma. O Tiririca foi lá e votou contra, cara. Ele contrariou o partido dele. Pô, levei fé no Tiririca. Mas deixando bem claro que os nossos representantes eleitos, eles deverão, obviamente, obedecer às condições de elegibilidade, lá no artigo 14, parágrafo 3º. Então, não é qualquer pessoa que poderá ser representante de nós. Não é qualquer pessoa. Na verdade, essas pessoas elas deverão preencher certos requisitos. Na próxima aula eu vou falar deles, mas eu deixei aqui o artigo só para vocês terem aí como material de apoio. Agora vamos falar de princípios relacionados com sistemas, com o processo eleitoral em si. Primeiro sistema, o princípio, né? O princípio do majoritário. É muito interessante que por esse princípio é eleito aquele que tem a maior quantidade de votos. Aqui é eleito quem tem a maioria absoluta dos votos. Então, o sistema majoritário é aplicado nas eleições do Poder Executivo, isto é, para as eleições de presidente, governador e prefeito, e para senador também. Então, o senador, presidente, governador e prefeito, eles são eleitos obedecendo o sistema majoritário, aqueles que tiverem a maior
quantidade de votos, a maioria absoluta. Tanto que no artigo 46 diz, né? O Senado Federal compõe-se de representantes do Estado e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, o que é o princípio majoritário? É aquele que obtiver a maior votação, né? Não tem nada de proporcional. E temos aqui o artigo 77, parágrafo 2º, que fala, será considerado eleito o presidente, o candidato que registrado por partido político obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos, né? E aí no parágrafo 3º reforça isso. Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta, aí far-se-á uma nova eleição com relação ao segundo turno. Aí vão os 2 candidatos mais votados. Quero chamar a atenção, põe essa observação no seu caderno fica a coisa mais linda do mundo. Por quê? Eu escutei isso muito nas eleições. Professor, e se todo mundo votar em branco, professor? Votar em branco ou em nulo? Vai anular a eleição, professor. Não. Quando fala-se que tiver mais votos nulos do que votos válidos, o Tribunal Superior Eleitoral interpreta o artigo para anular uma eleição é quando esses votos nulos são de nulidade estrita. O que significa isso? Significa que esses votos foram obtidos mediante abuso do poder econômico ou do poder político, isto é, foram comprados, foram votos conquistados mediante abuso. Se for comprovado que foram votos obtidos de forma ilegal, aí anulam-se os votos tornam-se nulos. E se for uma quantidade muito superior do que de votos válidos, vai ter que fazer uma nova eleição. Então é isso que significa. Então muitas pessoas votaram em branco, e quando você vota em branco ou vota nulo, você está favorecendo o candidato que está obtendo, que está na frente nas eleições. Quando você vota em branco ou em nulo, na verdade, você vai favorecer o candidato que está vencendo as eleições. Porque para o candidato que está vencendo as eleições, para ele, ou você vota nele ou você vota em branco. Para ele sai no lucro. Agora, aquele que está lá atrás é prejuízo para ele, né? Então, não vamos entrar nessa paranoia de Facebook e tal, enfim. Pode me mandar e-mail, pode me xingar. Uma vez eu recebi um e-mail de uma aluna. Professor, estudo aqui no campus da Universidade Federal, papapá, do movimento, não sei do que, E aí, eu falei, minha querida, está errado, vai estudar. Só faltou xingar a minha mãe, né? Eu falei, não, minha querida, olha, com todo respeito, está aqui a decisão. Aí eu colhei a decisão para ela. Botei a decisão lá do Tribunal Superior Eleitoral. Falei, agora é isso, jurisprudência. Eu acho errada essa jurisprudência. Tudo bem, se você acha errada a jurisprudência, aí nós não estamos mais entrando na situação do que cai em prova, do que é o correto a ser interpretado. Estamos falando no mundo das ideias. Aí, infelizmente, eu não posso entrar nesse mérito com você. Discutir política é um pouco chato, né? Sistema proporcional. O sistema proporcional aqui falam que é um sistema justo e alguns acham que é um sistema totalmente injusto. Porque aqui se leva, na verdade, vai vencer o candidato que obtiver o maior número de votos dentro do partido, lógico, se o partido obtiver o quociente eleitoral. Como assim, professor? O artigo 109 do Código Eleitoral fala, mais ou menos, os lugares não preenchidos, e ele traz toda uma situação do que seriam esses quocientes eleitorais, que eu vou tratar mais à frente para vocês. Eu só estou aqui para dar um exemplo melhor do princípio. E aí o que acontece? Funciona da seguinte maneira. Por exemplo, vamos imaginar que foram feita a matemática e falaram o seguinte, olha, a cada 100 mil votos válidos, o partido que tiver, ou a coligação que tiver 100 mil votos, ganha uma vaga lá na Assembleia.
Então, cada um voto, uma vaga. A cada 100 mil votos, uma vaga. E vamos imaginar que aquela coligação ou aquele partido conseguiu 500 mil votos. Sim, somou votos de todos os candidatos, deu 500 mil votos. Consequentemente, aquele partido ou aquela coligação terá direito a 5 vagas. Por isso que é muito importante os chamados puxadores de votos. Sim. Vocês lembram do Enéas? Meu nome é Enéas, né? Ele, candidato barbudo, né? Ele só disputava a presidência, ele não tinha um tempo muito grande de TV. O tempo que ele tinha era, meu nome é Enéas. Pronto, aí pegou, né? Ele foi várias vezes candidato. E ele um dia resolveu disputar para ser deputado federal pelo Prona. Acho que é Prona. Cara, ele arrebentou de ganhar voto. Arrebentou de ganhar voto. Ele ganhou tanto voto, mas ele ganhou tanto voto, acho que ele teve mais de 1 milhão de votos, que ele levou mais 4 com ele. Teve um candidato que obteve 50 votos, mas como ele tinha atingido o quociente de várias vagas, ele levou aquele candidato que teve 50 vagas. Espera aí, professor, então teve candidato que teve que, 80 mil votos e não entrou? Exato, não entrou, mas aquele de 56 votos entrou, porque ele atingiu o quociente eleitoral. Então, esse sistema é utilizado para as eleições proporcionais, que são da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores, tá? Lembrando-se que o senador ele utiliza esse sistema majoritário. E aí, tanto que está aqui, artigo 45, né? Só para a gente reforçar. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Você vai falar, beleza, professor, mas não, vamos ganhar mais um ponto. Vamos arrebentar na sua prova para você gravar aí no seu caderno. O número total de deputados, bem como a representação pelo Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Isso chove em prova de concurso. Qual lei que irá estabelecer o número de candidatos, o número de vagas? Aí vai estar assim, resolução, lei ordinária. Aí você vai falar que é lei complementar. E é interessante que os deputados de cada estado, os deputados federais de cada estado, quando chegarem lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, cada estado não terão menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, o número mínimo são 8 deputados e o número máximo que cada estado terão é de 70 deputados. Isso vai variar de acordo com a população que foi estabelecido na lei complementar. E no parágrafo 4º, apesar de a gente não ter mais território, mas o examinador adora cobrar isso em prova, é que os territórios não seguirão essa regra, não. Os territórios elegerão 4 deputados, ponto final. Pouco importa o tamanho desse território. Eles elegerão 4 deputados, deixando bem claro que territórios não existem mais no Brasil. Mas, se eventualmente existir, vocês sabem que é um número fixo de 4 deputados. Aí, temos o próximo princípio, que é do pluralismo político, que inclusive é um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Tanto que diz, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, município e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, inciso 5, o pluralismo político. Professor, o que é isso? Gente, quando se fala em pluralismo político, nós estamos falando, então, que é dever da nossa República Federativa do Brasil fomentar a política, desenvolver a pluralidade de ideias, de ideologias, na existência de vários partidos políticos.
é proibido, por esse inciso, por este fundamento, é proibido que exista apenas um partido ou que exista 2 partidos apenas. Seria totalmente inconstitucional se um partido só prevalecesse. Inclusive, vem a minha crítica pessoal. O PT, o partido, publicou uma carta onde ele quer se firmar como um partido único, potente, papapá. Cara, ele está ferindo a Constituição Federal. Porque, na verdade, ele deveria escrever na carta o quê? Olha, nós, como partido, queremos, sim, fortalecer as ideias e o debate político, sendo uma das opções mais desejadas de todos o eleitorado. Ia ficar mais condizente com a Constituição da República, tá? Aí você vai falar, pô, legal, professor. Me fala mais um argumento. Pô, artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que fala que é livre a manifestação do pensamento, né? Isso trata-se de uma das facetas, né, do pluralismo político, né? Você poder manifestar no campo eleitoral qual ideologia que você quer, né? E qual ideologia que você quer participar. Inclusive, né, o artigo 17 diz que quais são os requisitos, né, e como que se deve ter a filiação dos partidos políticos, a criação de partidos políticos. O Brasil tem que fomentar a criação de partidos políticos. Por isso você acha partido político de tudo quanto é nome. E muitos criticam, falam, nossa, o Brasil tem muito partido político. Sim, mas a nossa Constituição permite essa criação através do pluralismo político, né? Tanto que está aqui, ó, artigo 17, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. Então, perceba que o pluralismo político é também o pluripartidarismo. Tem que existir mais de 2 partidos, tem que existir 3 partidos. Se fossem só 2 partidos, que nem é nos Estados Unidos, seria bipartidarismo. Na verdade, é pluripartidarismo. Então, tem que existir no mínimo 3 partidos. Temos o próximo princípio, que eu até falei para vocês, da questão da súmula vinculante, da resolução, né? Até quando que as resoluções deverão ser editadas, que é a da segurança das relações jurídicas em matéria eleitoral. Aqui esse princípio é conhecido também como princípio da anterioridade em matéria eleitoral. Esse princípio aqui ele não cai em prova, ele chove nas provas de concurso público. Como é que funciona esse princípio, professor? O artigo 16 diz, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor da data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, funciona da seguinte maneira. Toda vez que você for mudar o processo eleitoral, quando aquela legislação tratar de matéria de processo eleitoral, de direito eleitoral, que vai alterar profundamente a maneira como que vai transcorrer o processo, ela vai valer, sim, a partir da sua publicação. Mas a sua aplicação será sempre 1 ano depois. Então, o que aconteceu? Nós tivemos a mini-reforma eleitoral, que foi no final do ano de 2013. Mais ou menos em dezembro, houve a publicação. Naquele momento, ela já entrou em vigor. Acontece que ela não pôde ser aplicada nessa eleição que nós tivemos em 2014. Ela não pôde ser aplicada por quê? Porque ela não transcorreu 1 ano antes, tinha tido 1 ano antes das eleições. Como as eleições ocorreram em outubro e a publicação se deu em dezembro, não transcorreu 1 ano. Então, por conta disso, para evitar surpresa, para dar uma segurança jurídica, para, de certa forma, estabelecer isso, para não pegar de surpresa os candidatos. Tanto que nós temos vários... Porque a Constituição diz que entra em vigor imediato, mas deixa bem claro que ela só vai ter aplicabilidade 1 ano depois.
E aí nós tivemos várias situações, vários casos, aí eu entro naquele momento em que vai ser questão objetiva, mas também é momento para você escrever na sua redação, né? Que é o caso da lei da ficha limpa, né? A lei complementar 135/2010, né? Que estabeleceu a famosa ficha limpa. Então ela foi aprovada em junho de 2010, 4 meses antes das eleições. Então ela foi aprovada e, enfim, foi aprovada há menos de um ano das eleições, há 4 meses das eleições. E interessante que a ficha limpa qual é? Você não permitiu o candidato que já tem condenações transitadas em julgado ou condenações em segundo grau de estar participando das eleições. É uma tentativa de moralizar, né? É uma moralização de candidaturas, né? Você, por exemplo, que é concurseiro, se você tiver um processo criminal nas costas, eles não podem te barrar no concurso, mas isso gera uma dor de cabeça imensa. Imagine um cara que quer ser candidato. Isso tudo bem. E aí, houve o quê? Aplica ou não aplica a ficha limpa nas eleições de 2010? Houve aquela polêmica. Inclusive Lewandowski, que hoje é apedrejado por muitos populares, ele votou dizendo, não, tem que aplicar a lei da ficha limpa sim, porque a lei da ficha limpa vem para moralizar. Lewandowski foi um dos defensores da aplicação da lei da ficha limpa. Mas resultado, conclusão, o STF decidiu que não poderia aplicar a lei da ficha limpa nas eleições de 2010, por razão do princípio da anterioridade. Então, por ter dessa segurança jurídica, não pôde ser aplicada na eleição